Não? Então, vamos lá. A nossa conversa é para ser bem rápida, tá? Porque várias das mudanças que aconteceram na DNP facilitaram o processo, tá? Então, eu nem preparei uma apresentação, nem nada para vocês. Eu vou simplesmente abrir a resolução aqui e deixar vocês... vou mostrar os pontos mais importantes que mudaram, que estão destacados, e vou deixar vocês me fazerem perguntas, tá? Então, olha só, esse documento aqui, ele... Antes de mais nada, deixa eu mostrar essa página do DAELNI aqui, ó. Se vocês acessarem o site do DAELNI, daelni.ct.tfpr.edu.br/ADNP, vocês vão encontrar lá todos os documentos oficiais relacionados às ADNPs. Então, lá tem o link da nova resolução, que na verdade é a antiga resolução com alguns trechos modificados, então ela é bem clara em mostrar o que foi trocado e o que foi eliminado, o que foi acrescentado, tá? Aí a gente tem aqui, ó, 2 ordens de serviço, tá? Essas ordens de serviço, a número 2 aqui, ela se refere aos prazos da nossa primeira rodada de ADNP. Quer dizer, lá na primeira rodada das ADNPs, a gente nem concluiu ainda a questão daquela tentativa de suprir a falta de equipamento ou a falta de internet, tá? Era para já ter saído o resultado essa semana, mas está lá com a DIRGRADE e a nossa pró-reitoria de graduação e ainda não saiu esse resultado, tá? Então, se a gente for lá, deixa eu pegar aqui o link, do portal de Sistel, lá na ADNP, na lista das disciplinas de ADNP que a gente conseguiu aprovar, tem aqui comunicações sem fio, técnicas de pesquisa acadêmica e trabalho de conclusão 1, que tinha alunos que tinham demandas. Essas demandas a gente não tem resposta ainda se elas foram supridas ou não, tá? Mas isso aí está rolando ainda e deve sair talvez essa semana. Voltando aqui para o site do DAELNI, a gente tem uma nova ordem de serviço, a ordem de serviço 3, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, porque ela mostra as novas datas para essa segunda rodada das ADNPs, tá? E o restante aqui é mais para professores, então são links de anexos, coisas que eles precisam passar para vocês para poder fazer uma consulta, tá? Então, pegando a nossa resolução aqui da ADNP, ó, vejam só, já tem itens riscados aqui, ó, tem portarias que deixaram de valer ou portarias que passaram a ser consideradas. Essa portaria que está em vermelho aqui do MEC, ela flexibiliza as disciplinas que são práticas. Se vocês forem ver a resolução anterior, disciplinas muito práticas não poderiam ser feitas em ADNP, tá? Tem muitas disciplinas que vocês sabem que não podem ser feitas em ADNP, né? Um exemplo que eu considero bastante difícil de ser feito em ADNP, por exemplo, é laboratório de eletricidade, lá do primeiro semestre, né? É uma disciplina que é difícil você fazer em ADNP. Agora, uma disciplina prática que dá para fazer em ADNP é, por exemplo, protocolos de roteamento. Ela é super prática, mas dá para fazer em ADNP porque ela usa um simulador, né? Então, tudo isso precisa ser considerado, e é considerado pelo colegiado e pelo professor quando faz a proposta, tá? Isso daqui é só uma flexibilização que o MEC fez para poder ter disciplinas práticas. Beleza. Passando aqui pelo documento, ó, vejam que os artigos iniciais não mudaram nada, continua sendo a mesma coisa, tá? Então, tem a questão do TCC, a questão do estágio, continua valendo a mesma coisa, vocês podem fazer essas atividades e defender o TCC à vontade, tá? Nada mudou. Aí, olha só, aqui no artigo 5º, a única modificação que aconteceu é o prazo. Então, em vez de terminar 6/11, agora as ADNPs podem ir até 11/12. Então, a gente tem aí um tempo a mais. Por que tem esse tempo a mais? Porque como vai poder ter mais consultas dos professores aos alunos, né, então vocês podem receber novos
Vocês podem receber dos professores novas propostas de ADNP. Essas propostas, elas podem entrar em vigor só depois de uma reunião do colegiado, tá? E a reunião do colegiado vai acontecer na segunda semana de agosto, tá? Então, o que acontece? Vocês já têm disciplinas aprovadas que começam no dia 3 de agosto, né? E vocês poderão ter novas disciplinas aprovadas que vão começar lá pela semana do dia 17 de agosto, tá? Então, são calendários únicos para cada disciplina. Esse é um ponto talvez um pouco ruim, né? A gente vai ter um gerenciamento independente em cada uma das disciplinas, né? Vocês já viram que teve professores que fizeram propostas que não ocupam todo esse período aqui, né? O período de 3/8 até 6/11 na rodada anterior, né? Teve professor que terminou um pouco antes do que isso, né? Agora, o que vai poder acontecer, ele vai poder ir até dezembro, né? Porque aqui no início vai ter que começar um pouco mais tarde, tá? Não quer dizer que todo mundo vai começar mais tarde, tá? E esse é um ponto importante que eu acho que vocês precisam saber desde já. Se vocês foram consultados por algum professor nas semanas anteriores ali, quando teve as consultas, né, da primeira rodada da DNP, e o professor conseguiu lá, independente da porcentagem de pessoas que concordaram, mas ele conseguiu um número de concordantes que ele considera suficiente para ele continuar com a disciplina, ele pode agora pegar aquelas respostas que vocês deram e dar prosseguimento ao processo. Por quê? Porque caiu fora a exigência de que 75% dos alunos da turma têm que concordar, tá? Então, vocês lembram quando a gente conversou na outra vez e em vários momentos que vocês me chamaram para conversar de forma privada, ou talvez até os professores tenham falado isso para vocês, aqueles 75% de exigência, eles atrapalharam muitos dos projetos de serem aprovados, né? Porque não conseguiu 75% de anuência dos alunos e não podia continuar, né? Agora pode, tá? Então, agora pode continuar, inclusive com os processos que tinham conseguido menos de 75% quando teve a primeira consulta, tá? Então, por exemplo, hoje um professor que dá redes de acesso e redes de longa distância, o professor Talal, né, vou usar ele como um exemplo, né, ele não tinha conseguido 75%, né, eu nem sei qual foi a porcentagem que ele conseguiu, mas ele vai dar prosseguimento ao processo e ele não precisa consultar os alunos dessas duas disciplinas novamente, ele simplesmente vai começar a disciplina dele respeitando as novas datas. Tá? Então, com aqueles que concordaram em continuar, tá? Bom, aí o artigo 6º aqui caiu fora, tá? Isso aqui não foi um problema em Sistel, tá? Então, isso aqui não impacta tanto assim o nosso curso. Mas existia uma porcentagem máxima permitida de 50% das disciplinas de um determinado período, né? Então, se passasse de 50% de disciplinas com a DNP num certo período, o colegiado teria que cortar alguma coisa, usar algum critério para diminuir isso, né? Não precisa mais, tá? Então, não tem mais essa exigência dos 50%. Artigo 6º. Teve uma modificação aqui que eu achei, que na verdade, que ela é muito importante, né? Ficou mais fácil, né? São só 2 documentos agora, aquele planejamento das atividades que os professores preenchem, dizendo como vai ser a disciplina, todos os encontros que vai ter, todo aquele planejamento, né? E o documento 2, ele é simplesmente uma consolidação do que foi feito, do que foi respondido por vocês, alunos, né? Então, realizar a consulta aos estudantes matriculados na disciplina quanto à intenção de frequentar as ADNPs, né? Então, agora eles melhoraram o texto e deixaram um pouco mais claro, né? Tendo a concordância de, não importa mais os 75%, mas tendo a concordância de alguns alunos, o professor decide se vai continuar com a disciplina ou não, tá? Depois, seguindo aqui, teve algumas modificações nesse artigo, que agora é o 7º, né? Caberá aos estudantes implicados pela proposta de ADNP analisar a proposta do docente, definir o seu interesse, isso daqui não mudou, e
responder ao levantamento realizado pelo docente, informando se tem intenção ou não de frequentar a DNP. Tá? É um texto um pouco diferente, agora um pouco mais claro. Assim como apontando eventuais demandas que apresente para frequentar a mesma. Isso aqui também continua igual, né? A diferença é que, se alguém tem demanda de equipamento ou de internet agora, vocês, tá? Quando vocês tiverem demandas, vocês não vão simplesmente falar isso para o professor, vocês vão preencher um formulário do Google para facilitar um pouco a coleta dessas informações, tá? Então, os professores que forem fazer consultas a vocês, eles vão passar um formulário que vai ser sempre o mesmo, tá? Eu passei esse link para eles, e eles têm como usar esse formulário para consultar vocês, e isso vai direto para a nossa diretoria de graduação, tá? Então, nem passa por mim, não passa pelo professor, com um processo um pouco mais inteligente aí também. Tá. Continua sendo considerado discordante aquela pessoa que não responder, né? E continua reservado o direito de cursar a disciplina no caráter presencial quando tiver o retorno das atividades presenciais, tá? Isso daí não mudou nada. Aqui caiu fora esse trecho. Porque como a redação mudou lá em cima, né, agora é quem concorda e não mais anuência, eles removeram esse trecho aqui. Enfim, para deixar um pouco mais claro. O estudante que frequentar a DNP e reprovar na disciplina não terá direito de frequentar a mesma quando ela for ofertada presencialmente no período 2020/1, tá? Que é esse período letivo 2020/1? A gente continua com ele aberto, né? A gente está no semestre 2020/1. A gente vai ter as ADNPs, tá? Eu vou usar um exemplo aqui agora. Imaginem que uma disciplina ela tenha 80% dos alunos prosseguindo em ADNP, tá? Esses 80% vão até o final, lá em outubro, dezembro, concluem a disciplina, recebem uma nota no sistema, tá? Mas a turma não vai ser fechada, então o professor não vai assinar o diário de classe fechando aquela turma até que ele não tenha dado a disciplina para aqueles outros 20% que não cursaram a DNP. Tá? Então, quem estiver fazendo a DNP, né, e não tiver todos os colegas da turma fazendo a disciplina, vai poder chegar no final da DNP, né, ter a nota lançada no sistema, mas essa nota não vai aparecer ainda no histórico, porque o diário de classe não vai poder ser assinado. Tá? Então, esse é um ponto importante de vocês saberem, porque terminou a DNP, vocês vão ter ali vai ter um vácuo, né? Vai ter um tempo ali que a disciplina não vai para o histórico de vocês. E vocês talvez se perguntem por quê. É por isso, né? Lembrando que, então, aqueles 20% do exemplo que eu dei vão ter aula presencial quando a gente voltar para o presencial, tá? Ainda não se sabe quando isso vai acontecer, e ainda não se sabe se a gente vai começar o semestre 2020/2 de modo remoto, tá? Não se sabe nada disso. Qualquer informação nesse sentido é só especulação por enquanto, tá? Alguma dúvida até aqui? Podem abrir o microfone e perguntar. Tudo bem, né? Só ficou mais flexível até agora, né? A gente tem lá, caiu os 75% de anuência e caiu aquele 50% máximo por semestre. Beleza. Bom, aqui cabe aos docentes, então, encaminhar a proposta para o colegiado, sem a necessidade de um terceiro anexo lá. O que aconteceu aqui é o seguinte, os anexos 2 e 3, no modelo anterior dessa resolução, eles eram muito parecidos e eram muito confusos, tá? Então, o que aconteceu é que eles simplificaram, removeram o terceiro anexo e melhoraram o segundo, tá? Então, quase nada mudou aqui para vocês. Não precisa mais da anuência dos 75%, então isso aqui caiu fora, né? O restante continua basicamente igual, tá? Então, o que vai acontecer a gente vai ter um período que o colegiado vai se reunir para definir se aprova ou se não aprova as propostas feitas pelos professores de ADNP. A gente vai publicar da forma como eu fiz lá no site do curso,
uma lista de disciplinas da DNP que estão aguardando suprir demandas dos estudantes. Então, essa é a nossa lista agora, ó. Essa é a lista publicada lá no site do curso, né? Se vocês forem em área acadêmica, vocês vão encontrar a DNP 2020/1, né? Esse link eu mandei para vocês por e-mail. E aí, eu tenho lá todas as disciplinas aprovadas, né? Mas tem algumas que têm essa observação aqui do lado, ó. Tem 3 que têm essa observação e que estão aguardando ainda suprir essas demandas aqui. Então, essas 3 disciplinas, se elas não tiverem 75% das demandas supridas, a gente pode ter ainda o cancelamento delas, tá? Então, isso daqui ainda está pendente. Voltando para a resolução aqui, em algum momento, quando voltar a informação da DIRGRADE e da PROGRADE, dizendo se eles conseguiram resolver as demandas de equipamento e internet, aí a gente vai ter a versão final e aí eu vou poder publicar ou atualizar aquela lista lá, dizendo quais foram aprovadas em caráter final para desenvolvimento de ADNP, né? Então, essas 7, né, que estão aqui, essas 7 disciplinas, se todas forem aprovadas, elas vão entrar em vigor na semana do dia 13 de agosto. Então, quem está matriculado nelas e falou que vai cursar, na semana do 13 de agosto vai começar a ter aula, tá? E pode ser que tenha um pouco mais a partir de agora, com essa flexibilização. Aqui caiu essa parte dos 75% também. Aqui, ó. Esse é um item da DIRGRADE, mas é legal vocês verem, ó. Realizar o mapeamento quantitativo e qualitativo das necessidades dos estudantes por meio de formulário eletrônico nos moldes do anexo 3, tá? O que aconteceu aqui? A gente teve, eu como coordenador, juntei todas as necessidades que foram levantadas pelos professores em ADNP sobre vocês, né, dizendo quem tinha necessidade de internet, pacote de internet, quem tinha necessidade de equipamento, e eu tive que preencher um formulário para a DIRGRADE, né, porque o processo anterior tinha sido feito de uma forma meio ruim, né. Então, agora, eles melhoraram, fizeram uma forma mais inteligente, que é um formulário eletrônico que o próprio aluno preenche, né? Então, eu não preciso ficar sabendo dados bancários de vocês, nem o professor, não preciso ficar sabendo o salário da família, não preciso nada dessas informações. Elas vão direto para a DIRGRADE, né? E aí, deixa eu mostrar para vocês como é esse formulário, ó. Alguns professores podem pedir para vocês preencherem esse formulário aqui, tá? Consulta sobre necessidade de apoio material para a realização de ADNP, né? Esse formulário aqui não fui eu que fiz, foi a DIRGRADE, então vai direto para a DIRGRADE, tá? Formulário aparentemente bem simples. Continuando aqui, a gente tem, o que mais que mudou aqui? Vamos lá. Aqui sobre cursos anuais, não é o nosso caso, tá? Então nem vou parar nesse ponto. Aqui mudou uma informação sobre a disponibilização do material que o professor vai fazer, tá? Coisa que também não deve impactar o trabalho de vocês como alunos. Quer dizer, o que acontece aqui, ó, pessoal, eu tenho até crítica a esse trecho aqui, mas tudo bem. Não sei se vocês conhecem a licença Creative Commons, né? A Creative Commons, ela estabelece como você compartilha um material produzido por você na internet, ou de modo impresso, seja lá como for, né? A Creative Commons, ela permite você colocar uma licença em que você deixa a pessoa copiar o seu material, fazer modificações e redistribuir, né? E ela especifica se a pessoa pode fazer cópia do material, aliás, se ela pode compartilhar o material para fins comerciais ou não, se ela pode compartilhar o material sem citar o autor que fez aquele material, ou se ela é obrigada a citar o autor, se vai ter, se o compartilhamento tem que ser com o mesmo nível de possibilidades. Então, por exemplo, se eu montei a minha aula, eu coloquei lá que não pode ter exploração comercial daquele meu material,
e alguém pega o material, modifica e vai redistribuir, ela tem que respeitar a minha vontade de que não haja exploração comercial sobre o material, né? Então, ela tem que compartilhar da mesma forma, né? Então, o que eles fizeram aqui, eles colocaram a licença mais restritiva possível, que é aquela que quem copiar o material do professor, então, talvez isso seja importante vocês tomarem cuidado, tá? Se vocês forem pegar um slide de um professor ou uma apostila de um professor e repassar para alguém, tá? Esse material, ele vai ter que, se alguém for reutilizar, ele tem que ser atribuído ao autor original, não pode fazer exploração comercial e não pode modificar. Tá? Isso é o que diz essas letras aqui, ó, CC BY NC ND. Creative Commons com atribuição, non-commercial, então não pode ter exploração comercial, non-derivative, se eu não me engano, que não pode ter obras derivadas. Tá? Então, isso aqui vai ter que constar no material dos professores para todo mundo tomar cuidado. Prosseguindo aqui, mais alterações no artigo 21. O exame de suficiência, sim. Bom, o exame de suficiência, talvez vocês até tenham dúvidas sobre isso, né? O exame de suficiência é um capítulo à parte que eu vou explicar agora para vocês. Antes de explicar, quero saber se alguém tem alguma dúvida até agora. Não, obrigado, tudo tranquilo. Oi? Tá, beleza, Felipe. Tá, então vamos lá. O exame de suficiência, o que a gente tem, por enquanto, é o seguinte, ó. Vocês vão poder solicitar exame de suficiência quando quando começar o período especial ADNP, ou seja, lá na primeira semana de agosto, a partir da primeira semana de agosto, vocês vão poder pedir exames de suficiência das disciplinas, daquela forma tradicional que vocês sempre puderam pedir, com algumas mudanças, tá? No período especial, vocês só podem pedir exame de suficiência das disciplinas nas quais vocês estão matriculados, tá? Então, supondo que você esteja matriculado em redes locais lá com o Pigato, né? E o Pigato não oferece a DNP, tá? Vocês têm o direito, mesmo assim, de estudar por conta e solicitar um exame de suficiência durante o período especial para disciplina de redes locais. Tá? Quais vão ser as datas dos exames de suficiência? Não sei. As datas vão sair, segundo a nossa pró-reitoria de graduação, no início de agosto. Então, no momento que saírem essas datas, vocês vão começar a poder pedir exame de suficiência, né? Então, se alguém está estudando por conta própria, participando de um grupo de estudos lá que vários professores abriram, né, e se preparando para fazer um exame de suficiência, precisa ficar atento nessas datas, tá? Eu vou avisar vocês quando eu tiver essas datas, né, que eu sei que é de interesse de todos. Né, eu vou ofertar um curso, vocês viram que eu mandei no grupo e no e-mail, eu vou ofertar um curso de redes básico, né? Então, por exemplo, quem faz redes locais comigo vai poder fazer o curso básico e lá no final eu já estou me planejando para preparar um exame de suficiência para quem quiser fazer. Só que só pode fazer o exame de suficiência quem está matriculado na disciplina de redes locais. Tá? E esse exame de suficiência, ele tem que ser obrigatoriamente de forma remota. Ele vai ter que ser virtual, não se fala em presencial. Tá? No momento que voltar para o presencial, acabou o período especial, certo? Então, a gente vai ter terminado essa etapa. Voltou para o presencial, o exame de suficiência volta a valer com as regras que sempre estiveram em vigência, tá? Nesse período especial, ainda tem uma outra modificação no exame de suficiência, né? Que nos tempos normais, quando você solicita um exame de suficiência, né, ele chega para mim, como coordenador, eu recebo o pedido, né? E eu preciso avaliar se vocês já reprovaram por nota e frequência na disciplina. Né? Se vocês já reprovaram por nota e frequência, vocês não têm direito a fazer exame de suficiência. Né? Isso é o que diz o nosso regulamento normal. No período ADNP, isso foi revogado. Tá? Então, se você já reprovou por nota e frequência numa disciplina que você está matriculado nesse semestre, você pode pedir exame de suficiência. Então, são
aí algumas regrinhas que estão valendo ou que deixaram de valer no período especial. Alguma dúvida sobre o exame de suficiência? Professor, eu tenho uma. Oi, diga. Fernando, pode falar. Você falou que você tem que reprovar os pedidos de suficiência para quem já tiver prestado a matéria e tiver reprovado por nota e frequência. E se for nota ou Isso. frequência? Vamos fazer o seguinte, ó. Peraí. Só um minuto, tá? Beleza. Se mais alguém tiver dúvida, quiser ir perguntando, eu só estou pegando um documento aqui para a gente esclarecer. Tá, vamos lá, Fernando. Ó, esse aqui é o nosso regulamento da organização didático-pedagógica, que é o que vale em tempos normais e que vale agora também, né? Só o que aconteceu no ADNP é que eles revogaram ali alguns pontos, né? Então, vamos pegar aqui o exame de suficiência. O que fala sobre o exame de suficiência? Não poderá realizar o exame de suficiência o estudante que já tenha reprovado por frequência. Ah, desculpa, é só frequência, não é nota. Falei errado. Ah, tá. É só por frequência, tá? Então, se você reprovou por frequência numa disciplina, aí você não tem direito a fazer o exame de suficiência, né? Agora, na ADNP, isso aqui foi revogado para as disciplinas que você está matriculado, né? Então, se você já reprovou alguma vez em alguma das disciplinas que você está matriculado agora, você pode sim pedir exame de suficiência nesse período. Beleza. Valeu, Tá? professor. Certo. Mais perguntas, pessoal? Professor, só uma coisa aqui. Oi, William, diga. Eu queria saber, no caso, por exemplo, o exame de suficiência seria para depois das ADNPs, né? Não seria logo para agosto, né? Essas provas. Ah, isso. Com certeza ele vai ser no final do período, né? Agora, o que acontece? Em geral, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, calendário TFPR Curitiba. Aqui para a gente ver como que é em tempos normais. Acho que isso está no completo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó, seriam os prazos normais se a gente tivesse, por exemplo, com o ano andando normal, né? Então, tem lá, início do período para solicitação do exame de suficiência, seria em agosto. Vamos ver quando. Ó, data limite para a divulgação dos resultados do exame de suficiência. Se a gente tivesse com o semestre andando normal, e a gente já tivesse agora terminando 2020/1 e a gente começasse em agosto 2020/2, que terminaria só em dezembro, né? Ainda assim, a data para lançamento no sistema seria dia 4 de novembro. Então, tipo assim, teria que fazer o exame de suficiência até a metade do semestre, mais ou menos. Porque ainda tem a correção e ainda tem o lançamento no sistema, tá? Então, eu espero, tá? Não que eu queira, tá? Mas o que eu espero que vai vir da Prograde é algo parecido com isso, né? Em que a gente vai ter um período do início do semestre até quase o final do semestre para fazer os exames de suficiência. Tá? Certo, William? Mas, por exemplo, no caso, você acha que daria tempo para terminar esses cursos aí que estão saindo?
Eu espero que sim, né? Agora, o que vocês podem fazer, o que a gente pode fazer também como departamento, é conversar entre todo mundo quando a gente tiver essas datas, né? Que é para essas datas saírem no começo de agosto. Então, sem as datas, é difícil a gente saber quando vai ser o exame de suficiência ou não. Como coordenador, eu vou jogar esses exames de suficiência lá para o final do semestre, tá? Eu tenho um pouco de poder em cima disso. Mas o que eu vou fazer eu vou montar uma banca, não lembro se é a avaliadora ou examinadora que aplica o exame de suficiência, e essa banca vai determinar, então, as datas, banca examinadora aqui, ó. Ela vai definir o formato da prova, a data que essa prova vai ser aplicada. Como a gente vai ter, provavelmente, muitos pedidos de exame de suficiência de uma mesma disciplina, a gente vai ter que organizar, coordenar para fazer a aplicação da prova no mesmo dia, né? Para não ter que fazer o professor preparar provas diferentes para cada aluno, né? Então, eu acho que vai ter que ter esse tipo de ação. Agora, não esqueçam de uma coisa, se vocês estão participando de um grupo de estudos, e esse grupo de estudos é de uma disciplina que vocês não estão matriculados nesse 2020/1, vocês não vão poder pedir o exame de suficiência, tá? Então, não adianta nem protocolar o pedido lá, porque eu vou ter que negar. Não sei nem se ele vai chegar para mim, para falar a verdade. Talvez nem chegue. Não Tá? agora Então, ou não mais para frente, professor? depois que passar o período especial, aí sim vocês podem pedir, porque vocês têm esse direito. Então, quando entrar 2022, teoricamente eu poderia pedir o de suficiência se eu fizer o acompanhamento dos estudos agora numa matéria que eu não estou matriculado para DNP. Isso, seguindo essas regras, né? Se você já reprovou por frequência, aí não pode. Tá. Se for só por nota, daí tá beleza, né? Isso, isso Beleza. mesmo. Valeu, professor. Certo. William, respondi a tua pergunta? Não, tudo certo, professor. Obrigado. A resposta é não sei, né? Por enquanto é não sei. Mas logo eu espero ter essas datas aí para passar para vocês. Mas por aí, né? Tá todo mundo assim, né? Tá difícil saber. Tá, mais alguma pergunta, pessoal, sobre o exame de suficiência? Tudo certo? Terminou aqui. Agora, dúvidas gerais, então. Eu passei rápido porque são modificações muito simples, né? Mas que viabilizam muita coisa. Então, eu acho que vocês saíram ganhando com essas modificações que aconteceram. O que pode acontecer agora com relação aos grupos de estudo, pessoal? Vocês devem estar participando de alguns grupos de estudo que os professores abriram, né? Então, bom, sei lá, eu sei que o Kleber está fazendo grupo de estudo, por exemplo, né? Então, o que ele pode fazer ele pode propor a DNP para as pessoas que... Não estou falando que o Kleber vai fazer isso, tá? Eu não sei o que o Kleber vai fazer, eu estou usando como exemplo. Supondo que o Kleber decida propor a DNP para a turma lá de protocolos de roteamento, né? E ele tenha alunos que estão participando do grupo de estudos dele de protocolos de roteamento que não estão matriculados na disciplina. O que o Kleber pode fazer nesse caso? Ele pode seguir e aplicar as provas e as avaliações para os alunos que fazem protocolos de roteamento via DNP e lançar as notas no final do semestre, e esses que são que não estão matriculados na disciplina e que vamos dizer que são ouvintes da disciplina, até podem fazer as avaliações também, mas eles não vão ter a disciplina validada no sistema, tá? Então, o que pode acontecer com esses ouvintes é que eles podem receber lá uma declaração de participação no grupo de estudos, daqueles projetos de ensino que a gente conseguiu criar, tá? Então, assim, talvez isso gere um pouco de confusão, mas eu quero que vocês vejam que isso pode ser bom para vocês, porque a gente não tem na UTF-PR um regulamento ou uma resolução ou alguma instrução que diga como lidar com alunos ouvintes numa disciplina. Não existe nada que diga como fazer isso, né?
Agora, com os projetos de ensino, que são aquele ofício do Campus Curitiba que viabiliza a criação dos grupos de estudo, que alguns professores criaram, né? Com essa iniciativa, a gente consegue emitir algumas declarações de participação que vocês podem transformar em horas complementares, né? Então, a atividade de ouvinte, ela, de certa forma, vai estar regularizada por conta desse projeto de ensino, né? Então, aí eu vejo como uma boa vantagem para vocês, tá? Perguntas? Opa, acho que tá no mudo aqui. Oi, agora sim. Daniel, é uma pergunta mais externa, tá, ao TFPR. Pegando o exemplo, por exemplo, da UF, tá, UFPR, se eu não me engano, eles já voltaram com as aulas full remoto, tá? Acho que Quase não sei. voltaram, eles ainda estão fazendo um período de matrículas. Ah, sim, entendi. Tem-se alguma informação, mesmo que seja pelos corredores, se, por exemplo, na mudança agora de reitor, vai acontecer alguma mudança sobre isso daí das ANPs que foi um planejamento lá atrás? Pois é, pior que não. Assim, olha, o que se fala pode mudar tudo, né? É isso que falam, pode mudar tudo. Mas, assim, eu não sei o que poderia mudar, eu não sei... e depois, assim, eu acho que começa no final de setembro, se eu não estou enganado, a nova gestão da reitoria, né? Até ela começar a se movimentar para fazer um novo documento, para mudar essas regras, né? Eu acho que a gente não vai conseguir ver isso esse ano, tá? E outra coisa, eu acho que uma vez colocado em prática as ADNPs, elas vão ter que ser levadas até o fim, né? Então, eu diria que para esse ano, é isso que a gente tem. Acho bem difícil mudar muito, tá? Entendi, olhar Minha aquele visão. calendário, olhar o calendário do começo do ano e chorar, né? Infelizmente É. Tá bom. Eu não sei como a gente vai agir quando a gente puder voltar, né? Porque quando voltar, vai ter um outro problema que vai ser como colocar 30 pessoas dentro de uma sala. Não vai poder, talvez, né? A menos que a gente tenha uma vacina. Se a gente tiver a vacina, está tudo resolvido, né? Agora, colocar 30 pessoas numa sala é possível que não... é muito provável que não seja possível. Então, a gente vai ter que lidar com outro problema ainda, além do atraso que a gente vai ter nos nossos semestres, né? Então, eu nem penso nisso, porque é sofrer por antecipação. Né? O que a gente tem agora, eu achei que ficou muito mais fácil para vocês terem aula agora, tá? Então, vocês vão começar a ter mais a DNP aprovada. Isso é bom, né? Já tem professores que vão pegar lá o que vocês responderam e vão transformar, já vão submeter para aprovação do colegiado, né? Aí, esqueci de mostrar para vocês uma outra parte aqui da normativa, deixa eu mostrar que é pouca coisa. A gente tem uma nova ordem de serviço que mostra as datas de funcionamento dessa nova rodada da DNP. Então, olha só, os professores já estão podendo submeter, essa semana, novos projetos para consulta de vocês e para apreciação do colegiado, que são essas etapas que eu estou circulando aqui com o mouse, tá? Aí vai ter esse período aqui em roxo, que são as férias docentes, tá? Então, a gente não pode ter atividades em teoria nessa etapa aqui, tá? Então, lá em agosto, continuam aquelas 3 etapas anteriores que a gente está vivendo essa semana, né? Só que começa também, lá no dia 13 de agosto, uma etapa aqui em vermelho, que é o funcionamento das ADNPs, né? E aí, a gente vai ter, lá pelo dia 13 ou 14 de agosto, eu vou fazer uma reunião com o colegiado do curso para poder avaliar as novas propostas de ADNP, né? Então, professores que consultarem vocês a partir de agora até lá pelo dia 12, 13 do mês que vem, né, lá por 12, 13 de agosto, eles vão submeter para o colegiado e eu vou avaliar com o colegiado de Sistel se elas estão aprovadas ou não, né? Então, eu vejo, tá, eu acredito que lá pelo dia 17 ou 18, essas disciplinas da segunda rodada vão poder começar, né?
Então, vai ser um pouco caótico, né? A gente vai ter disciplinas começando na semana do dia 3, disciplinas começando na semana do dia 17, né? E ainda tem lá, dependendo de cada planejamento de disciplina, ela pode terminar bem mais cedo do que o final do semestre, né? Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo do professor Miziara. O professor Miziara, ele usa bastante o Moodle para as aulas dele, né? Então, digamos que ele consegue fazer uma disciplina muito assíncrona, em que vocês conseguem consumir o material de uma forma até mais rápida que o tempo normal de um semestre, né? Então, eu vi que o que ele fez foi uma estratégia bem interessante. Ele vai terminar as disciplinas dele com uma certa antecedência ao período final da DNP, né? Então, ele conseguiu fazer, usar, né, enfim, essa característica da disciplina em favor de todo mundo, porque vai terminar bem mais cedo, tá? Então, aqui está o nosso novo cronograma da DNP, mas não quer dizer que o anterior tenha caído fora, né? Ele continua valendo. Então, na semana do dia 13, aqui começam algumas disciplinas. E depois começam outras. Dúvidas? Tranquilo. Certo? Todo mundo está professor, sabendo tudo, pessoal? Oi, William, diga. aquele prazo lá de 2 semanas para desistir da DNP continua igual? Continua. Deixa eu ver aqui se ele mudou a redação, peraí. E inclusive para as novas ADNPs que vão sair? Sim, deixa eu ver. Cancelar sua participação. Aqui, peraí. Deixa eu apresentar de novo aqui. Ao frequentar a DNP, caso o estudante deseje, fica reservado o direito de cancelar sua participação, oficializando por e-mail, em até 2 semanas após o início das atividades. Então, supondo que o professor começou as atividades lá no dia 17 de agosto, né? Você tem 2 semanas para cancelar. Então, dá para cancelar até o dia 31 de agosto, por exemplo, né? Isso vai depender daquele aquele anexo número 1, que é o planejamento da disciplina, né? Então, tem que ver o planejamento da disciplina para cada disciplina. E daí vai ter as 2 semanas contadas, certo? Perfeito. Mais perguntas, gente? O pessoal tá quieto hoje, ô Eduardo? Fala alguma coisa aí. Todo mundo está sabendo tudo. Na realidade, que não tiveram as 2 mudanças fortes mesmo, é o professor que decide e tirou 75%. É isso aí que é a cereja, né? Porque isso aí realmente vai fazer acontecer. Aquele 75%, isso. Desculpa, o professor sabe, eu conversei diretamente, eu achei um absurdo ter aquele percentual lá. Agora vai viabilizar realmente a Simone, todo o pessoal que quer para 7 vezes, ela queria, muita gente queria, mas ela não conseguiu bater o número. Agora vai viabilizar. A CroSet, ela chegou a uns 50 e poucos %, né? Considerando que ela tem turmas grandes, eu acho que vale a pena continuar, né? Sim, assim, agora cai muito no bom senso, né? Porque se eu tenho lá uma turma com, sei lá, 6 alunos, né? E eu tenho só um que quer continuar, eu acho que aí não vale a pena, né? Um aluno só continuar, ou 2 alunos continuarem é muito pouco, né? Agora, se eu tenho uma quantidade maior, eu julgo se vale a pena eu prosseguir ou não, né? Tem tudo isso. E a matéria que é mais teórica é totalmente viável, como você falou. A matéria que exige realmente laboratório, tudo não, daí viabiliza, né? Mais uma vez acaba caindo no bom senso, né? Vai do professor. Tem professor que está até encontrando ferramentas para dar laboratório de eletricidade, por exemplo, né? Só que assim, vai da experiência do professor, vai sei lá, do esforço, muitas vezes, em aprender uma ferramenta nova, né? Tem gente que às vezes não se dá muito bem nem mesmo com uma reunião no Google Meet, né? Então não dá para a gente exigir que a pessoa dê aula online, porque talvez a aula nem fique boa, né? Mas assim, podendo e tendo as ferramentas, eu acho que dá para propor quase tudo, né? Não, concordo. Okay. Obrigado. Beleza. Mais perguntas, pessoal?
Ou a gente pode encerrar? Ou então perguntas sobre outros assuntos, dúvidas que vocês tenham. Vai, Eduardo. Uma pergunta no presencial ali, me diga uma coisa, você falou, tá, Sim. digamos que acaba em novembro ali, o online, a DNP, libere para presencial, como é que vai ficar 2021? Alguma ideia? Esse é o tipo de coisa que eu nem penso, Antônio. Não tem, é melhor. Não vamos sofrer antecipação. É uma coisa que eu nem penso, Antônio, porque assim, olha, ela vai gerar tanto problema depois, porque a gente vai ter muito atraso, vai ter disciplinas adiantadas, disciplinas atrasadas, disciplinas que foi metade da turma, a outra metade não foi. Aí vai ter um problema de espaço, né, que eu acho que a gente vai sofrer muito também no presencial. Como eu disse, tomara que a gente tenha uma vacina, né, porque tendo a vacina volta tudo ao normal. A gente talvez até empilhe aluno dentro das salas de aula para poder fazer o negócio andar. Agora, se não tiver a vacina e tiver que manter o distanciamento social, aí, assim, olha, a UTF Curitiba já tem um problema grave de espaço, né? Sim. Imaginem com essas restrições ainda. Então, assim, acho que é melhor não sofrer por ansiedade nesse caso. Né? Era mais para causar o pânico. Obrigado. É melhor nem pensar, só é importante, né? E, assim, tem gente que propõe o ensino híbrido, né? Por exemplo, você mapeia a disciplina, digamos que a disciplina tenha 50% de teoria, 50% de prática. Você grava as aulas teóricas, passa para metade da turma para ela ficar em casa e consumir a aula teórica gravada, enquanto você trabalha a prática com a outra metade da turma em sala de aula. É um exemplo, é uma possibilidade, né? Agora, talvez uma turma muito grande não dê certo, talvez tenha que quebrar em muitos grupos, talvez tenha disciplina que ela é majoritariamente prática, e daí como faz, né? Então, não dá para saber. As ADNPs continuam tendo que ir até o fim, tá, pessoal? Tem que ser 100% de disciplina, né? Sim. Não, valeu, obrigado. A gente vê lá na frente, obrigado. Vamos pensar nisso em novembro. Lá na frente a gente sofre junto, né? Obrigado. Beleza. Olha, em 2014, né, eu não lembro quando que teve a greve das federais, né, mas foi alguns anos antes, 2012, 11, não 2012, lembro, né? Foi 2012. 2012, né? Em 2014 eu estudava na UTFPR lá em Campo Mourão, né? E funcionava assim o calendário, né? Não estava ajustado, né, ainda, né? Não estava certo, mas o semestre, né, ele tinha uma pausa no dia 23, se eu não me engano, dia 23 de dezembro, até o dia 31 de janeiro, aí voltava as aulas do semestre do ano passado, no dia 1º de fevereiro, para terminar o semestre no começo de março, e as aulas voltavam 2 semanas depois. Então, assim, tinha umas férias ali de pouco mais de um mês, né, uma pausa, né, de fim de ano, né, mas a divisão entre os semestres durava ali 2 semanas só, né? Então, eu acredito que vai um bom tempo, assim, até não sei quantos anos, até voltar ao normal, né? Até o calendário correto, né? O que eu acho que vai, com certeza vai acontecer alguma coisa parecida quando a gente voltar, e vai ter encurtamento de férias, né? Isso é uma certeza, assim, quando a gente tiver férias, elas vão ser encurtadas o máximo possível, vai ter um descanso e vai voltar. Talvez aquela semana do saco cheio que a gente estava tendo não tenha mais, né? Outra coisa que pode acontecer é ofertar turmas avulsas de verão. Aula no sábado, talvez, não sei, é uma possibilidade, né? Bom, se tiver o distanciamento social funcionando, não tiver a vacina, eu acho que aula no sábado é certeza, assim, né? Vai ser uma das principais saídas. Mas como eu falei, eu nem penso nisso, porque é problema para o futuro, né? Eu ainda torço pela vacina. É certo. Nunca pensou que você ia torcer pelos russos. Acho que não deu certo, né? Acho que já não deu certo. Eu não sei, falaram que é o que estão mais perto da... mas eu acho que eu vi alguma coisa que já não deu certo, então já era.
Eu não sei se eu crio esperança nas coisas mais, porque é uma rasteira por dia, né? Cara, já desisti, já. Ai, difícil, né? Mas, enfim, né, o que importa é que os semestres vão ser dados, eles vão ser dados talvez com um pouco de atraso, mas em algum dia, algum momento, a gente vai conseguir sincronizar tudo de novo. O pessoal do semestre 2019-2, que se formou em 2019-2, né, concluiu tudo, e se formaria agora em março, tiveram a formatura adiada e ainda não tem uma data, né? Tem uma possibilidade de fazer a formatura de forma virtual, né? Então, pensando em colocar todos os alunos numa sala com um certo distanciamento e transmitir a formatura para os familiares em casa. Estão pensando em fazer, uma outra possibilidade seria os formandos ficarem em casa também, com as famílias, né? Então, assim, é só incerteza, para todos os lados é incerteza. Beleza, então? Acho que a gente já está fechando 1 hora. Oi, Antônio? Beleza? Tá. Não tem o que fazer, né? Não, chega de jogar pimenta, tá bom assim. Não temos o que fazer, né? Aceitem o negócio da DNP, eu acho que vocês saíram ganhando com essa mudança aí. Então tem que ficar bem feliz e tentar viabilizar o máximo possível. Né? Isso é excelente, isso é excelente. Beleza, então. Certo? Se não tem mais dúvidas, a gente encerra por aqui, então, pessoal. Tranquilo. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, Qualquer coisa, eu tô lá no WhatsApp e tô lá no e-mail também. Beleza, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Beleza, valeu, boa noite. Valeu, tchau, William. Tchau, tchau. Tchau, Marinho, até mais. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Eu tava montando uma cômoda antes de. Uma escrivaninha antes do negócio, mas eu vi que eu vou ter que estudar mesmo, porque se eu for montador de imóveis, eu vou morrer de fome. Descobertas da quarentena, né? Até mais. Tchau, tchau. Professor, obrigado aí. Até mais. Falou, Zé, até mais. Isso aí. Vai estar disponível, professor, isso aí no WhatsApp? Oi? Vai ter o link disponível da gravação do início, porque eu peguei do meio para frente, então... Eu vou colocar assim, eu disponibilizo depois. Pode deixar. Ok, obrigado. Boa noite. Tá bom? Beleza, tchau.